Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, gente? Nós estamos aqui mais um vídeo extra. Toda sexta-feira a gente faz uma retrospectiva dos acontecimentos da semana e a gente traz o que saiu andando pelas notícias que pode ter alguma relação com espiritualidade e tudo mais, tá? Então vamos lá ver o que aconteceu e tem umas coisas meio doidas aqui, rapaz. Nossa senhora, vamos começar com os mais brandinhos para depois não entrar mais pros mais delicados. Vamos lá, lembrando que jamais é verdade absoluta, hein? Só vou apegando coisas que vão acontecendo durante a semana para a gente fazer um estudo de cruzamento de informações para verificar que pecinhas do quebra-cabeça se encaixa onde e como, tá? Então vamos lá. Mais meteoros caíram no Brasil e foram vistos. Toda semana, mesma coisa. Um meteoro, outro meteoro. Agora foi no sul, agora foi lá na região da Bahia, agora foi na região não sei onde. E, ó, toda semana. Fiquem atentos à situação aí. Tá chovendo, tá caindo as estrelas do céu, como diz a Bíblia. Será? Pois é. Vamos juntando as peças do quebra-cabeça aí. Meteoroide atinge braço da estação espacial. Quando eu li essa notícia, eu falei assim, rapaz, eu acho que eu já falei uma coisa sobre isso, que ia acontecer uma revelação e tudo mais. Quem me acompanha há longo tempo sabe do que eu falo e sabe como é que funciona e o que está acontecendo. Junta as pecinhas aí. Falando de estação espacial, a Rússia deixa a ISS, que é a estação espacial, né? E pode ir para uma nova estação, a chinesa, que está construindo uma nova, ou pode construir a própria e vender os lugares e tudo mais, sublocar alguma coisa ali, porque é algo de altíssimo rendimento. Porque a NASA construiu uma estação espacial e subloca para outras pessoas. Você quer ir? Olha, tem aqui um espaço para você fazer seus experimentos e tudo mais. Só que esses experimentos, rapaz, vocês vão ver logo ali na frente o que está acontecendo, porque essa semana apareceu tanta coisa bizarra que, olha, dá medo, hein? E dentro dessas coisas espaciais, uma sonda da NASA chega à Lua de Júpiter, a maior Lua de Júpiter, chegou até lá. Tá indo longe o pessoal coletar fotografia e informações. Os seres humanos estão sendo um tipo de um ET com menos tecnologia? Pode ser. Será, professor? Que tem alguma coisa de ET? Vocês vão ver que logo também tem falando sobre isso daí. Essa semana também, no caso foi ontem, né? Ou ontem para hoje, sei lá. O fenômeno do eclipse solar, que ele forma um tipo de um anel de fogo. Fica a Lua na frente do Sol e fica aquele formatinho do Sol em volta e não tampa o Sol inteiro. Ele fica um pouquinho menor em relação ao Sol, a gente enxergando, e fica aquela volta do Sol parecendo um anel. E um anel o pessoal chama anel de fogo. Antigamente, isso era uma bela de uma desculpa e um sinal, quem sabe, da espiritualidade para falar, olha, quando acontecer esse fenômeno X ou Y, a gente faz tal coisas. Mas antigamente era considerado como, inclusive, motivos como avisos espirituais para fazerem algumas coisas feias, né? Como guerras, alguma coisa do gênero. Agora, inclusive tem filmes interessantíssimos com esse nome, né? Junta a pecinha do quebra-cabeça aí. Vocês lembram que eu venho falando sobre os bichinhos que andam surgindo lá na Califórnia e tudo mais? Os bichinhos saem do mar, uma semana sai um bicho, outra semana sai o outro, das profundezas? Pois é, foram registrados mais de 150 terremotos na Califórnia. Microterremotos. Sabe quando dá um terremoto, depois dá outros menores em volta, todo dia dá uma tremidinha aqui, outra tremidinha com lá. E esses bichinhos devem estar sabendo de alguma coisa, porque se eles não tivessem só sabendo, será que eles tinham saído ou não? Será que foi por causa disso que estão saindo? E por que está acontecendo tantos microterremotos lá, terremotos lá? E ali é o tal do anel de fogo. Olha só como é que chama. A parte da Califórnia que rodeia todinho o continente ali chama anel de fogo.
e está tendo um efeito do eclipse chamado anel de fogo. Tá vendo as nuances? Junta as pecinhas do quebra-cabeça, porque nada é por acaso nesse plano espiritual. Vamos lá. NASA vai investigar OVNIs. A coisa pegou tanto. Primeiro saiu com o Trump, que eu falei também, com revelação, acertei mais uma no mosquito. Presta atenção, mosquito, hein? Nós vamos falar de mosquito logo ali na frente. E aí, dali começou. Aí as pessoas foram perguntando, o pessoal que estuda ufologia foi apertando, os políticos foi questionando. Aí o Obama fala que tinha coisas, aí não tem como mais segurar, porque agora a coisa tá andando. Aí a Marinha dos Estados Unidos começou a soltar alguns vídeos, soltou algumas informações, e agora a NASA falou que vai investigar os OVNIs. Eita pleura! Inclusive, um OVNI em formato de pirâmide foi classificado como autêntico, não foi montagem, não foi manipulação. Ou seja, provaram e falaram, aconteceu um fenômeno, porque OVNI é um objeto voador não identificado, um objeto não identificado em formato de pirâmide, estava voando por aí e foi detectado no negócio. Nossa Senhora, os irmãos ET agora estão falando, estamos chegando. Ou seja, jamais na nossa curta história se viu e se falou tanto de ET. E eu lembro que quando a gente falava dos ET aqui no canal, bem no comecinho, todo mundo dava risada. Vocês são doidos, isso aí não existe, isso aí é balela. Aí eu falei, rapaz, eu já vi. Não, isso é doido. Rapaz, quanta pessoa, está aumentando cada vez mais pessoas vendo. Mas agora virou ciência, provaram. Mais uma vez, nós da espiritualidade, super à frente dos tais pseudos cientistas, porque eles são céticos, né? Tem que ver para crer. São Tomé, tem que ver para crer. Mas aqui, meu filho, a gente vê espiritualmente muito antes do que todo mundo. Vamos que vamos. Agora vamos para a notícia bem doidona, bem feia aqui. ONU vê indícios de atividade nuclear com plutônio na Coreia do Norte. Você sabe o que é isso? Altamente cancerígeno. É aquela matéria suja, que a gente chama de bomba suja, aquela coisa suja que gera câncer, mutação genética, todas essas coisas. Pois é. Eles estão mexendo com isso daí, já viu indícios nuclear com plutônio na Coreia do Norte. Pois é, estão mexendo com coisa suja lá. E se começar a sair um monte de gente doente com câncer, alguma coisa de lá, vocês já estão sabendo mais ou menos de onde que veio aí, por que está acontecendo. Mais uma coisa em cima disso daí, vamos falar alguma coisa sobre a parte bélica. O Egito anunciou o envio de material e equipe para ajudar Gaza. Até aí tudo bem, só que não pode se esquecer de uma coisa. Eles estão indo numa faixa bem do lado de Israel, que é a faixa de Gaza, onde está tendo um conflito entre Israel e Gaza, certo? Agora tem um detalhe, há poucos anos atrás ficou um negócio indigesto com o Egito em relação a Israel, aonde o Egito pegou e foi para cima de Israel lá com a parte bélica, com os militares e tudo mais. Israel venceu o Egito em questão de segundos, de dias. E algo que foi meio que bíblico e que deveria acontecer, e todo mundo falou, nossa, olha como é que pode, eles pequenininhos, com menos coisa, e conseguiu vencer um gigantesco igual aquele. Não ficou muito bem engolido aquilo pro povo egípcio, hein? E o pessoal não gosta muito de Israel, daquele ralado lá, hein? Junta as pecinhas do quebra-cabeça, tá? Foram para lá, levaram um monte de trator, um monte de equipe, falaram que é para reconstruir lá. Reconstruir, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Junta aí as pecinhas. Assim rezamos para ser de fato, ajudar numa reconstrução. Mas OTAN faz voo em países membro para demonstração de poder. Mas para que a OTAN precisa demonstrar poder? Quando eu li isso e o motivo para demonstrar poder para quem?
Eles precisam demonstrar poder para alguém? É para ego? Para que é? É para falar para algum inimigo, ó, fica quieto aí, não faz nada não, porque eu tenho poderes? O que é isso? Eu não gostei nada desse assunto aqui. Quando eu vi, eu falei, ixi, vai feder logo, hein? Cenas do próximo capítulo. Vamos ver mais. Tem um monte de coisa aqui, gente. Essa semana teve coisa, hein? Tem coisa que eu nem consegui colocar aqui, tanta coisa que tinha. Ó, China desenvolve a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. A primeira é deles. Então eles vão ter a maior usina hidrelétrica e já estão desenvolvendo a segunda maior usina hidrelétrica do planeta. Depois que desenvolveu a primeira usina, não sei se é por causa disso, acredito que não, porque por mais quantidade de água que se coloque no lugar, ela não chega a pesar como o povo fica falando que está pesando ou mexendo alguma coisa aí do gênero. Eu estava até conversando com o pessoal do amigo, que o pessoal começou a falar assim, nossa, depois que fez o negócio da usina hidrelétrica, começou a dar terremoto, começou a dar alguma coisa. E eu não sei se é bem isso que faz. Eu criei até uma teoria, não uma verdade absoluta, que falei o seguinte, vamos lá. Se tem algum problema de magnetismo, então a questão de exploração do ferro, por exemplo, aqui no Brasil, que extrai muito ferro, lá na Austrália que extrai muito ferro e manda tudo, concentra tudo num canto só. Eu tiro de um ponto do planeta e coloco em outro ponto do planeta, como na China. Mando tudo quanto que é minério de ferro para lá. Minério de ferro, se eu ordenar as moléculas dele, alinhar elas, colocar assim o norte para de um lado e o sul do outro, eu alinhando isso daí, ela se transforma num ímã. Ímã, magnetismo. Então o ferro tem muito mais relação com o magnetismo do que a água. Então a hidrelétrica eu não sei não, mas mandar um monte de metal para lá, para a China, essa concentração que tem lá, isso sim pode fazer alteração no campo magnético da Terra, inclusive de fazer a mudança do eixo. E não a questão do clima. Para mim, na minha teoria, essa coisa de exploração de minérios. Tira minérios de um ponto e coloca em outro. Isso aí pode tirar o balanço que tinha no planeta, porque queira ou não queira, os minérios têm potencial de magnetismo, o ferroso, minérios ferrosos, tá? Vamos lá, para quem faz os cursos, inclusive o curso de física quântica que eu dou, explica bem isso, porque eu puxo pro lado da espiritualidade, é um curso espiritual. Vamos lá. Vice dos Estados Unidos faz visita na América Central para migrações. Eu falei no vídeo passado que ia ter negócio de imigração. Cheguei essa semana, mas não dá uma semana, acontece aí a vice dos Estados Unidos indo visitar países da América Central para conversar e tentar resolver essas questões de migração, para tentar ver como é que faz a migração, se vai para um lado, se vai para o outro, como é que vai fazer. Olha só, mais uma coisinha que eu falei que ia acontecer e já está dando sinal por aí. Mais uma no mosquito, rapaz. Eu vou falar para você, grava o mosquito aí que nós vamos falar do mosquitinho. Outro assunto, logo em seguida aí, para quem entende um pouquinho de política, vai começar a entender algumas pecinhas se encaixando, principalmente da parte bíblica do governo mundial. Vamos lá. Esposa de Elon Musk diz que inteligência artificial pode dar início ao comunismo. Ela falou com essas palavras. Ou seja, um governo comum, algo comum, onde um manda e tudo controla. Porque se tiver uma inteligência artificial, quem fizer inteligência artificial, quem souber mexer na inteligência artificial, consegue controlar o planeta. Eu só não sei se os hackers conseguiriam destruir isso daí. Sabe aqueles filmes que a gente vê lá atrás, que os caras eram maus e acabam virando salvadores da pátria? Pode acontecer isso, hein? Porque se alguém quiser controlar o planeta com inteligência artificial, esses caras vão ser os únicos que vão conseguir entrar lá e alterar alguma programação do software. Vamos lá. Dentro dessa linha de pensamento, a União Europeia anuncia o seguinte: o Banco Central Europeu, Banco Central da União Europeia, da Europa, ele fala: o euro digital pode incentivar
a moeda única. Olha, moeda única, é o que a gente estava falando de governo mundial, então já estão tendo manobra, já estão... Cara, eles estão colocando explícito agora. Coisa que a gente falava lá atrás de Nessara Gessara, que pode ser o start para acontecer isso, e não está acontecendo. Não deu a quebra um pouco das bolsas? Claro que não foi do jeito que o povo imaginava, né? Nossa, que igual 1929. Mas... para entrar tudo nisso daqui sem precisar dar uma crise muito profunda, será que não podem usar? Já porque, cara, tá tudo claro, tá? A esposa do Elon Musk fala um negócio desse, você acha que não foi espiritual já colocando pecinhas soltas do quebra-cabeça por aí? Juntem as peças, viu, meus queridos? Porque a mulher que fez aqui, a vice dos Estados Unidos, que foi fazer a coisa ali, ela foi bem naqueles países que faz parte do Fórum de São Paulo e tudo mais, e ela é de um partido comunista. A esposa do Coisa fala negócio de comunismo. Moeda internacional tem relação com governo único. Aí você vai juntando essas peças. Deixa a sua imaginação ir longe. Vamos lá. Sem puxar muita sardinha aqui pro Brasil, se é isso ou se é aquilo. Hein? Não quero isso, hein? Eu não quero polarização política aqui, hein? Pelo amor de Deus. Se tiver, eu apago e se me insistir, eu bloqueio do canal. Eu não quero isso aqui, certo? Eu quero pessoas inteligentes que absorvem informações e não que fiquem fomentando coisas ruins, energias ruins aqui. Presta atenção, hein? Olha só o que me aconteceu. Agora vamos entrar nas coisas bizarras aí. Animal microscópico congelado. Animal microscópico, não é um vírus nem uma bactéria, é um animal microscópico congelado volta à vida após 24 anos. Antes eles estavam descongelando e fazendo voltar a viver vírus, bactérias, sei lá o que raio que era, aqueles bichinho microscópico. Agora um outro microscópio, mas é um animal voltando à vida. Nossa, rapaz. Eles parecem bom, pela fotografia ele parecia um camarãozinho invisível, deve ser tipo plânctons, algumas coisas desse jeito, assim, é microscópico. Outro assunto que saiu nessa semana aqui: 15 elefantes caminham sem motivo para o norte da China. 15 elefantes saiu caminhando para sentido do norte da China. Uma coisa eu falo para vocês. Quem assistiu alguns episódios, eu não sei qual era o nome do programa, né, que eu vi, até vi num documentário da Netflix. Eu vi que eles que tinha um negócio dos animais, que os passarinhos saíam bem antes, quando ia ter negócio de tornados, eles sabiam 6 meses antes, muito tempo antes, quando ia ter fenômenos naturais. Os elefantes também têm essa capacidade de saber de coisas que vão acontecer da natureza. Então, quando vi isso aqui, eu falei, já veio automática na minha cabeça. Vai dar ruim com alguma coisa da natureza lá para a parte do sul da China. Porque se eles estão caminhando para o norte, eles estão fugindo de alguma coisa. Eles não vão para a encrenca, eles fogem da encrenca. Junta as pecinhas aí, vamos lá. Outra coisa bizarra que aconteceu... Lembra do plutônio? Lembra das coisas que eu andei falando? Olha só, de Califórnia, mais uma coisa na Califórnia. Leões marinhos da Califórnia, que habitam ali na região da Califórnia, com taxa de câncer sem precedentes. Os leões marinhos com taxa de câncer sem precedentes, jamais visto. Tá assim, pipocando um atrás do outro. Por que será? Mutação? Que raio que é? O que está acontecendo? Alguma coisa química que soltou? Será que é aquela água do Japão que foi parar para lá, que infectou eles e deu algumas coisas? Tudo é possível. Vai juntando as peças do quebra-cabeça. Quer outra coisa bizarra? Olha só. Trigo transgênico, que a gente tem soja transgênica, milho transgênico, trigo transgênico, que está plantado na Argentina. Aí me abriu, falei assim, pode ter milho também que é plantado no Brasil, alguma outra que pode ter essa característica. Presta atenção aqui. Trigo transgênico que está plantado na Argentina absorve venenos que podem fazer mutações genéticas e deformidades. Inclusive o Brasil vai ver se aprova ou não aprova a compra desses trigos para o povo comer.
O trigo, ele foi modificado transgênico, então ele foi modificado geneticamente para que pudesse ser cultivado em lugares mais secos e ele crescer bem, ficar bonito, lindo, maravilhoso. Beleza, até aí lindo. Só que é o seguinte, essa mudança que fizeram da genética dele, do transgênico, fez com que ele absorvesse não só a água a mais, os nutrientes mais para ela crescer mais rápido na seca, fez com que se eu pulverizasse alguns venenos, ele absorvesse esses venenos. Esse veneno não atacava só a larvinha, o bichinho que ataca a lavoura, mas esse veneno fosse absorvido para dentro dele. Sabe mais ou menos igual o chumbo? Quando o pessoal vai fazer mineração na água e cai o chumbo na água e o peixinho vai e absorve aquilo e a gente come aquele peixe e vem o chumbo para o nosso corpo? É mais ou menos isso. Da mesma forma que o peixe absorveu o chumbo e o humano absorve o chumbo, a planta absorve esses venenos. E esse veneno pode trazer mutações genéticas e deformidade, porque já foi provado em laboratório que esses venenos fazem isso. Olha o perigo. Olha o perigo. Daqui um pouco nós vamos sair um braço na cabeça, nenê com coisa. Me lembrou até de um seriadinho que saiu na Netflix, chama, eu acho que é Sweet, não sei o que lá. É de um menininho que tem a cabeça de um alce, sai uns galinhos de alce. Eu falei assim, rapaz do céu, mas aí eu vi essa notícia, lembrei desse negócio aí. Vamos lá, tem mais, não para por aí não. Essa semana saiu muita coisa bizarra, vamos lá. Cientistas fazem DNA humano parecer DNA de mosquito. Vou repetir, cientistas fazem DNA humano parecer DNA de mosquito. Os caras estão pegando o nosso DNA e transformando num DNA que é similar ao de um mosquito. Os caras estão querendo fazer no ETAzinha, ter um monte de olho e sair voando. Rapaz do céu, você já pensou aí tudo assim? Quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente do céu, o avanço da ciência ela é linda quando está nas mãos de pessoas boas, porque quando está na mão de pessoas ruins, coisas feias, horrorosas podem acontecer. E você sabe o que aconteceu essa semana também? Vamos lá. Mutações genéticas perigosas ou acidentais. Estava assim o título. Até mais aqui, pode até afetar o futuro da humanidade. Aí lá dentro da coisa eu estava lendo, um cientista chinês, de forma escondida, estavam fazendo experimentos em grávidas, sem as grávidas saber. Ele pegava a grávida e falava assim, não, a gente pode fazer algum tratamento, tal, e tal. E aí ele pegava e fazia uma notificação que não estava já aprovado. Ele falava, vou fazer uma escondida de todos os outros cientistas. Aí os colegas pegaram e começaram a perceber. Falou, mas rapaz, tá estranho isso aqui, por que ele tá fazendo isso daí? O que ele tá fazendo escondido lá no laboratório? Sei lá, tô criando um cenário porque a matéria não escreve muitos detalhes. E aí descobriu que o cara estava usando as pessoas de cobaia sem as pacientes saber. Mulheres grávidas. O cara fazendo coisas com mutação genética, mexendo com o DNA de todas as crianças, cara. Você tem noção disso? A irresponsabilidade que é. Por quê? Porque se o cara se der certo, o cara vira o rei. Mas se der errado, o cara fala, sei lá, foi natural, foi alguma coisa que aconteceu. Que se lasque a pessoa que está tendo neném, né? Mais ou menos assim. Olha só o absurdo, cara. E é nisso que a gente pega e fala assim, será que esse bichinho invisível que está afetando a humanidade agora realmente não foi algo que os caras estavam mexendo lá e escapou? Porque pode ser por acidente, porque a notícia, acidentes são perigosos. Nesse caso, o cara estava fazendo de forma perigoso e não por acidente, porque ele estava com intenção mesmo. E agora por acidente pode escapar por aí, pode. E aí pode sair dessa criança para outra, que pode sair para outra. Rapaz, pensa no negócio malucão que a humanidade está fazendo. A humanidade não está brincadeira, não. Vamos lá. Em incentivo pela Inglaterra,
O G7, lá no grupo 7 dos grandes 7 países do planeta, quer vacinar a população mundial do planeta inteiro, todos os habitantes do planeta, até o final de 2022. Se isso acontecer, podemos dizer que acabou o vírus. Final de 2022 é 2023. 2023 eu falei que ia acontecer alguma coisa que eu não sabia o que era. Vocês lembram de um vídeo que eu fiz lá, acho que foi no 1º de janeiro desse ano, que eu falei? Eu acho que foi esse aí, ou foi antes, que eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer em 2023, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa lá. Pois é, eu não sei, mas eu só sei que eles estão querendo vacinar a população do 2022. Uns criam uma teoria já pro lado da Bíblia, que fala, pode ser isso que é a marca da besta, para que a marca pode ser um documento que fala assim, ó, todo mundo tem que ter, porque senão não vai poder fazer nada, não vai poder andar, vai restringir tudo. Pode ser isso? Pode. É ruim? Não sei. E aí? Então o que é, professor? Como é que é? Como é que vai ser? Vai levar a Bíblia ao pé da letra? Eu não levo a Bíblia ao pé da letra. Porque o mais importante que está lá, que eu entendi a essência, é não adorar outros deuses. Ponto. Se aparecer o tal do líder mundial, o governo do coisa aí, pedir adoração para ele, eu não vou fazer. Agora o resto, meu filho, eu vou falar pra você. O corpo humano tá tendo as mutações dele muito doidas aí. E as mutações não param por aí. Olha só o que está acontecendo. Presta atenção. Mais pecinha pro quebra-cabeça. Gente, é tanta informação. Isso nessa última semana, hein? Porque eu fico fazendo retrospectiva de uma semana. Junta com as outras semanas, vai juntando e você vai colocando um mapa, aí você vai criando um cenário que vai facilitar você ver coisas que você não conseguia enxergar. É essa a intenção que aqui nós que cremos no universalismo, temos que fazer, estudar tudo e de tudo, sem muita crença fixando, travando a gente, mas como possibilidade de fato que pode acontecer. Mulher com HIV contrai corona e acumula mais de 30 mutações do corona. Uma mulher com HIV, ela contraiu corona e ele foi criando mais de 30 mutações. Uma pessoa, 30 mutações. Tem relação com HIV? Parece que tem. Pelo menos os desenhos e os estudos anteriores têm alguma similaridade. Mas o que é? O que não é? Não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Olha só tem coisa de mutação, coisa maluca por aí. Vamos lá. Variante do P1 do corona pode escapar de anticorpos e pode reinfectar. Então, quem já teve um do mesmo cepa, da mesma coisa, pode se reinfectar. Ou seja, os nossos anticorpos não estão andando. Se os nossos anticorpos não estão conseguindo acompanhar, ele já está perdendo efeito, a vacina que faz os nossos anticorpos aprender, ela também pode ficar desatualizada? Pode. E é por isso que se fala que ele não cura, ele vai diminuindo a potência do problema, porque ele não está conseguindo resolver o problema de fato, mas sim diminuindo a nocividade do bichinho, mas não que estamos conseguindo resolver tudo. Por isso que estão querendo vacinar a população do planeta inteiro tudo de uma vez, para ver se cria uma barreira. Aí dentro disso surgiu um negócio que muitos podem ver como negativo, mas eu vejo como algo muito positivo. Nova variante do Nepal, surgiu uma variante do Nepal, e ela é a mais contagiosa, é muito mais contagiosa do que todas as outras. As pessoas falam assim, ai credo, se ela é contagiosa, muito mais pessoas vão pegar. Sim. Pode acontecer de infectar muitas pessoas ao mesmo tempo, tudo junto, rápido. E só que é o seguinte, por ir muito rápido, ela faz o efeito igual do Ebola. Se você segurar um pouco, em pouco tempo, como todo mundo foi infectado tudo de uma vez, em pouco tempo, ele mesmo acaba com ele mesmo. Porque ele não tem mais para quem ir, porque todos já foram, então ele vai infectar alguém que já foi infectado. E aí, aí ele fica naquilo lá, não consegue achar mais hospedeiro e acabou. Isso, para mim, é algo bom. É ruim porque quando vem, bota para quebrar, filho. Mas lota tudo de uma vez e acontece tudo de uma vez. E falando em tudo de uma vez, a mortes do corona subindo. E essa semana eu fui aqui numa farmácia de um amigo. Cheguei lá, tudo bem, tal, não sei o que, meu menino tá preciso de uma água boricada, tal, não sei o que, beleza.
Eu fui lá pegar uma aguinha boricada, um negocinho lá, e o cara pegou e falou assim, cara, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu falei, o quê? Você não tem noção, Ricardo. Eu falei, o que tá acontecendo? Essa semana, é assim, a média das pessoas que compram coisinhas aqui comigo é em torno de uns 50 pessoas por dia que compram tipo do kit, que vem aqui por precaução e tal. Agora triplicou, é como se fosse 150. Eu falei, é? Ele falou assim, é. Eu falei, mas e qual o motivo? Eu estou falando negócio de kit, mas as pessoas procuram um remédio para tentar controlar a febre, alguma coisa, tá? E a pessoa chega e fala assim, mas então é vitamina D, essas coisas tudo. Mas ele pergunta, como ele conversa com todo mundo, ele vai perguntando. Aí as pessoas começaram a falar assim para ele, não, é que eu tô com sintomas de corona, não, porque eu tô com sintomas do corona, não, porque eu tô com... Ele falou assim, Ricardo, você não tem noção. Só nessa semana, essa semana que nós estamos. Ele falou assim, você não tem noção, triplicou, quadruplicou as pessoas que estão procurando por causa de sintomas, as pessoas tudo com sintomas. Eu falei assim, nossa senhora. Aí eu tava lá na internet, como minha família é lá de Jaú, eu peguei, entrei, tava vendo lá o prefeito fazendo anúncio. Gente, a nossa média é de 60 pacientes por dia, com características de tratamento do corona, tal, não sei o quê, e agora subiu para 180. De ontem para hoje, claro que o ontem dele foi, eu acho que terça-feira. De terça para quarta, subiu de 60 pacientes para 180, numa pancada só. E ele falou, tô preocupado, porque não tem onde colocar essas pessoas, e como é que eu vou fazer, que o hospital não cabe todo mundo, e tal, lá. Pega e conversa com alguns amigos médicos. O cara falou, fica quieto, Ricardo, fica quieto. Não, rapaz, nossa, não queira saber o que está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, cara, tá explodindo assim de forma que sem controle, que a gente não tem como fazer, o que fazer sobre o negócio do coronga, cara. Tá assim demais, tá aumentando assim que a gente não tem noção. E aí bate com esses números das mortes que tá subindo também. Gente, do fundo do coração, precaução. Eu sei que a gente não pode ficar em casa trancafiado, mas eu tô vendo muita gente voltando a abusar. É gente pegando um monte de gente saindo pra bar, saindo pra lugares lá, fazer confraternização, e aquelas mesas tudo cheia, lotada, tudo de novo, e aquelas coisas, tudo bem, tem que tudo funcionar, tem que a vida da gente tem que andar, eu mesmo estimulo isso daí, mas querido, se você pode não abusar, não abuse. E é que perto de mim, os que tinham que ir, parece que já foi quase tudo que tinha que ir, já aconteceu, muito perto de mim. Agora, eu tô vendo aqueles que estavam tudo numa boa, falou, na minha família não deu nada, comigo não deu nada, tudo pipocando agora, viu? Olha, vamos com cautela, muita precaução. Gente, não brinquemos com essas coisas não, porque olha, o bichinho tá aí, o pessoal tá perguntando para mim direto, mas professor, você vai ou não vai tomar a vacina? Você vai ou não vai? Eu vou, na medida que der o tempo certo, na hora certa. Tudo tem o seu devido tempo, a sua hora certa. Quando aqui chegar e as pessoas que estão desesperadas fizer na minha frente, não tem problema, pode fazer, porque tem gente que está desesperada, com medo, então pode ir, faz tudo bonitinho, eu vou fazer a minha parte também. Por que eu não estou tão desesperado? Porque eu, graças a Deus, trabalho dentro de casa, fico praticamente a semana inteirinha dentro de casa, aliás, já faz quase 2 anos que eu estou dentro de casa. Então eu posso dar a minha oportunidade para aqueles que precisam de fato estar lá na labuta trabalhando, certo? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre acreditei nas vacinas. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Tanto é que todas as que precisam ser tomadas, desde criancinha, eu faço isso daí. É bom, é bom. Pode ter um ou outro que possa ter reação por causa do ovo, que eles fazem negócio do ovo lá. Tá bom, gente? Precaução, gente, pela misericórdia, gente, vamos cuidar. É a vida da gente, é a experiência kármica da gente, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que essa semana seja de muitas bênçãos, muita luz para todo mundo. Que Deus abençoe. Namastê.